Muito bom dia, meus caros irmãos e irmãs. Estamos retornando o nosso estudo, dando prosseguimento aos capítulos do nosso livro Jesus, o Cristo, não nasceu nem morreu neste planeta. O nosso estudo é dessa obra. Que os amigos podem adquirir, inclusive, ligando para o nosso número 067 98406 5934. E nós combinaremos como poderemos enviar esta obra para os amigos. A nossa aula de hoje é o 4º capítulo deste livro, com o título Individualização do princípio inteligente, nascimento do espírito. Nascimento do espírito. Eu gostaria de fazer um esclarecimento aqui. E a gente ouve muito, inclusive em palestras, muitos companheiros falarem uma coisa que, no fundo, se você for buscar lá no fundo, não constitui uma realidade. E aparentemente pode até chocar. Quando dizem assim, Deus cria o espírito. Inclusive, faz parte de um capítulo do nosso livro. Mas nós queremos informar, baseado em estudo, que Deus não pode criar o espírito. Deus não pode criar o espírito. O princípio espiritual, até chegar à situação de espírito e individualidade, ele tem uma história. Segundo André Luiz, a partir do momento que o princípio espiritual chega no reino vegetal, até ele chegar aos chamados mundos ad hoc, ele passa 1,5 bilhão de anos adquirindo o conhecimento que os reinos da natureza têm a lhe oferecer. Ele não é espírito, ele vai ser. Então Deus não pode criar o espírito. O princípio espiritual é criado quando ele se exterioriza da grande fonte de luz incriada. Aí inicia a história dele. Até o momento individualiza. De deixar claro para que as pessoas não fiquem falando aí que Deus cria espírito. Deus não pode criar o espírito. O livro Universo e Vida, ditado pelo Espírito Áureo, psicografia de Hernani Santana, página 50, com o objetivo de elucidar o tema, bem como de comprovar o que diz André Luiz no livro Libertação, também da editora FEB, entre aspas, sobre esses mundos ad hoc, onde os espíritos, ou melhor, os princípios espirituais se preparam para a vida consciente, André Luiz dá rápidas notícias em seu livro Libertação, ao descrever
determinada cidade espiritual, situada nas regiões umbralinas. Diz ele, a certa altura, reproduzindo elucidações de um instrutor espiritual. Milhares de criaturas, utilizadas nos serviços mais rudes da natureza, movimentam-se nestes sítios em posições infraterrestres. A ignorância, por ora, não lhes confere a glória da responsabilidade. Em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade que conhecemos na crosta. Situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo da floresta. Afeiçoam-se a personalidades encarnadas ou obedecem cegamente aos espíritos prepotentes que dominam em paisagens como esta. Guardam, enfim, a ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cão. O contato com certos indivíduos inclina-os ao bem ou ao mal, e somos responsabilizados pelas forças superiores que nos governam quanto ao tipo de influência que exercermos sobre a mente infantil de semelhantes criaturas. Fecha aspas. Criaturas como estas, muitas e muitas vezes, são utilizadas por magos negros, feiticeiros, bruxos, pessoas que não têm respeito pelas leis divinas, muito menos pelo semelhante, que buscam essas energias para a prática de maldades, trabalhos para prejudicar e até matar seus semelhantes. Por isso, o instrutor espiritual nos alerta: ai daqueles que se aproveitam dessas criaturas para a prática do mal, pois a lei virá sobre eles com todo o seu peso. Nesses mundos ad hoc, mundos de preparação, os princípios inteligentes espirituais iniciam a sua preparação. Entidades extremamente capacitadas cuidam deles e durante um tempo que não imaginamos, eles são como que magnetizados. Praticamente, é como se eles se transformassem num imã. E quando estão prontos, eles começam a atrair para si fluidos que formarão o seu corpo espiritual, o perispírito. A partir desse momento, ele já tem um corpo. O princípio inteligente já tem um corpo. Ele atraiu para si fluidos que formaram o seu corpo espiritual ou o seu perispírito. E não esqueçamos nunca, o seu Cristo está nele, acompanhando todas as etapas evolutivas. Esse Cristo jamais abandona o princípio espiritual, princípio inteligente. Aquela centelha que um dia se exteriorizou do grande foco de luz incriada, sem jamais se desligar. Aí nós perguntamos, o que é perispírito? O que é o perispírito? Desculpe. É uma concentração de fluidos em torno
de um foco inteligente. Perispírito é isso, concentração de fluidos em torno de um foco inteligente. Então, o princípio espiritual inteligente já tem um corpo. Aí desenvolvem-se nele inteligência, vontade, livre-arbítrio e a responsabilidade, como também um marco evolutivo extremamente importante, a onda de pensamento contínuo. Alguns animais irracionais têm ondas de pensamentos interrompidas. Eles pensam, interrompem, pensam, interrompem, pensam, interrompem. O espírito não. A onda de pensamento é contínua. Jamais o espírito deixa de pensar, a não ser em casos especiais, onde esse pensamento fica como que adormecido, a onda fica amortecida, como é o caso nos ovoides. Alguém poderá dizer, e os alienados mentais? Nesse caso, na dimensão espiritual, o espírito sempre está pensando. Ele só não dispõe de um equipamento físico, o cérebro físico normal, para externar o seu pensamento. Então nós estamos nos mundos ad hoc. Nós estamos nos mundos ad hoc, onde o princípio inteligente formou o seu corpo espiritual, perispírito, acionou os mecanismos da inteligência, vontade, livre-arbítrio e responsabilidade, juntamente com a onda de pensamento contínuo. Nesse sublime momento, ele se individualiza. Aqui é como se ele nascesse, abrisse os olhos, e a partir daqui, ele é espírito formado. Percebem porque eu perguntei, a pergunta foi feita, por que Deus não pode criar o espírito? Porque o espírito, o princípio inteligente se torna espírito aqui. Mas ele tem uma história passada, de milênios, em aquisição de conhecimento. A partir daqui, ele é espírito formado, individualizado. São verdadeiras crianças espirituais. Aqui, esses espíritos são simples e ignorantes. Todos nós passamos por tudo isso e chegamos a esse ponto. Todos nós, todos, absolutamente todos nós. Aqui inicia a educação desses espíritos. Os instrutores espirituais, que são espíritos altamente especializados, conduzem essas individualidades, crianças, aos inúmeros departamentos de aprendizagem, ensinando a eles tudo o que a lei lhes permite saber. O uso dos dons recebidos, o estudo sobre o uso do livre-arbítrio, da responsabilidade dos seus atos, o uso da vontade e da inteligência. O estudo é longo, durante todo o seu desenvolvimento. A natureza é uma verdadeira sala de aulas. Os instrutores são verdadeiros mestres. À medida que eles vão crescendo espiritualmente,
os instrutores vão deixando paulatinamente que eles caminhem sozinhos. E chega o dia em que esses espíritos, achando que já sabem o suficiente, achando que já podem dispensar a proteção, a orientação, os conselhos dos instrutores, e sendo presas fáceis, atendem à influência de entidades, de espíritos que não têm muito respeito pela lei divina. Então, aceitando a influenciação de entidades irresponsáveis, utilizando a sua vontade, o seu livre-arbítrio, cometem o primeiro erro diante da lei universal. Dependendo da gravidade desse erro, eles não se sustentam mais no plano espiritual, por causa do peso específico de perispírito. Não se sustentam mais na dimensão espiritual. E por essa razão, a espiritualidade superior lhes concede, por necessidade e não por punição, a primeira encarnação em mundos materiais, compatíveis com seu padrão vibratório. É aqui que o espírito encarna pela primeira vez e vai habitar em mundos primitivos, sempre com o seu Cristo. Observem que, uma vez individualizados, eles jamais voltam para o reino animal e racional, jamais. Mas para a fase hominal, o reino das humanidades a que pertence agora, por ser espírito formado. Aquela história de metempsicose não tem razão de ser. Quando afirma a possibilidade de o espírito encarnar em animais, isso não existe, pois seria uma retrogradação evolutiva, coisa que a lei divina não permite. A partir daí, vêm as reencarnações, porque quando encarnam os espíritos, eles podem saldar compromissos, mas adquirem débitos, de forma que as reencarnações são inevitáveis. Mas os espíritos evoluem, como os mundos evoluem também. Tudo evolui no universo, do infinitamente pequeno para o infinitamente grande. Foi isso que aconteceu conosco. Erramos e foi providenciada uma primeira encarnação para cada um de nós. Não sabemos quando isso se deu, nem interessa saber. Habitamos este planeta certamente na sua fase primitiva. A Terra foi promovida evolutivamente a mundo de provas e expiações, que, segundo informações, já está terminando esta fase para passar a mundo de regeneração. Tomara que nós reunamos condições morais para permanecer nele, senão vamos ser banidos para um mundo que ainda é de expiação e de provas. É o que vai acontecer ou já está acontecendo com muita gente. Segundo instrutores espirituais, desde 1950 não encarnam mais na Terra espíritos
que têm o mal entranhado no coração, pois a terra já está em processo de limpeza. O espírito passa pela sua primeira encarnação em mundos materiais primitivos, várias encarnações, sempre evoluindo, e chega aos mundos de prova e expiações, aos mundos regeneradores, aos mundos dativos e aos mundos dos espíritos perfeitos. Os espíritos perfeitos são passíveis de reencarnações em mundos materiais. Isso é uma informação extremamente importante. Gravem isso. Espírito perfeito, eles são passíveis de reencarnação em mundos materiais. Foi o que aconteceu com a grande Maria de Nazaré. Geralmente em missões grandiosas. Agora eu quero que os queridos amigos que nos ouvem gravem bem isto. Espírito puro não encarna em mundo material nenhum. Espírito puro não encarna em mundo material nenhum. É impossível a encarnação de um espírito puro em mundo material, por causa principalmente da incompatibilidade energética. Vamos voltar ao nosso mundo ad hoc. Aqui acontecem duas coisas. Primeiro, o espírito erra. Não se sustenta mais no plano espiritual por causa do seu peso específico. E é programada uma primeira encarnação para ele, seguida de reencarnações. Segundo, o espírito não erra. Obedece como deve ser aos instrutores maiores e à lei. Segue a sua evolução em mundos espirituais cada vez mais elevados, até o seu retorno ao Pai. É essa a chamada evolução em linha reta. Foi o que aconteceu com Jesus. Não é difícil a gente entender isso. Quem não quer entender é aqueles que não têm vontade de entender realmente, ou não estão no degrau que lhes permita compreender isso. Compreensão não é para qualquer um, não. É para quem está preparado. Para que se tenha uma ideia dos espíritos que saem dos mundos ad hoc, 90% encarnam em mundos materiais. E somente uns 10%, se não for menos, conseguem o retorno à fonte em linha reta, sem encarnações ou reencarnações em mundos materiais. Vamos provar isso? É bom que a gente prove o que diz. Livro dos Espíritos, pergunta 86. Livro dos Espíritos, pergunta 86. Kardec pergunta: o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? Meu Deus do céu, essa pergunta resolve tudo.
Kardec só podia estar altamente iluminado para fazer uma pergunta dessa. Veja o que ele pergunta, está no Livro dos Espíritos, pode buscar que está lá. Pergunta 86. Kardec pergunta a falange espiritual. O mundo corporal, qual é o mundo corporal? Esse nosso material aqui. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? E a espiritualidade superior responde sim. Confirma a pergunta de Kardec. Eles são independentes, no entanto, sua correlação é incessante. Já que existe, a sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro. Pergunta 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Para quem precisa encarnar? Qual o objetivo? Eles responderam: Deus lhes impõe a encarnação para quem precisa, com o fim de fazê-los chegar à perfeição. A resposta dos instrutores espirituais continua, mas só isso basta para o objetivo que queremos explicar. Pergunta 133. 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem? Kardec, eles responderam: todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns, aqueles que não erraram, sem fadigas e trabalhos, conseguintemente sem mérito. Transcrevemos aqui essa explicação, nós vamos transcrever aqui uma explicação fantástica de Áureo, do Espírito Áureo, do livro Universo e Vida, página 65, da editora FEB. Diz ele: agora, porém, existem condições suficientes de entendimento da parte dos homens encarnados para a compreensão de que o corpo espiritual, o perispírito, é também um corpo material. O perispírito não é formado uma parte de energia espiritual, outra parte de energia material, para poder fazer a transferência de um para outro, de lá para cá como daqui para lá. Então, ele diz: a parte dos homens encarnados, para a compreensão de que o corpo espiritual, o corpo perispiritual, é também um corpo material, apenas menos denso que o carnal, e que nada existe no mundo chamado material que não exista e exista previamente num plano menos denso. Assim, continua, não há, tecnicamente, qualquer necessidade fundamental de encarnação carnal. Não é obrigado a passar por uma encarnação carnal quem não tem necessidade disso para o progresso do espírito, exceto quando tal encarnação em corpo material mais denso seja consequência de queda espiritual, provocadora de aumento de peso específico da organização mentoperispirítica. No mesmo livro, página 65. Continua Áureo: usamos dizer encarnação carnal para bem situar a corporificação do espírito em corpo de carne, pois há também o que poderíamos chamar de encarnações fluídicas,
que consiste no revestimento pelo perispírito de fluidos de certa densidade para atender a necessidades de vida em determinadas regiões intermediárias entre o que denominamos plano espiritual e a crosta terráquea, ou em outras organizações planetárias fora da Terra. Vamos passar para o livro Céu e o Inferno, capítulo 9, anotem, capítulo 9, os demônios, título, os demônios, item 20. Os demônios segundo o Espiritismo. Kardec afirma, entre aspas, segundo o Espiritismo, nem anjos nem demônios são seres à parte. A criação dos seres inteligentes é una. Deus os criou perfectíveis, dando-lhes por objetivo a perfeição. Deus quis que eles devessem a perfeição ao seu esforço pessoal, a fim de que tivessem o seu próprio mérito. Desde o instante de sua formação, eles começaram a progredir. Preste atenção. Seja através da encarnação, seja no estado espiritual. Veja o que Kardec diz aqui. Desde o instante da sua formação, eles começaram a progredir, seja através da encarnação, seja no estado espiritual. Chegados ao apogeu, tornam-se espíritos puros ou anjos, segundo a denominação vulgar. Dessa maneira, desde o embrião do ser inteligente até o anjo, há uma cadeia contínua em que cada elo representa um grau de progresso. O livro Céu e Inferno, da LAC, página 116. Então, nós podemos admitir, sem medo de errar, com toda a convicção possível, que o espírito pode evoluir no plano espiritual sem necessidade de encarnação carnal e consequentes reencarnações em mundos materiais inferiores primitivos. Sabem por quê? Se assim não fosse, essa pergunta do codificador Allan Kardec não teria sentido. E a falange de espíritos superiores dão uma resposta que com a explicação pode abalar profundamente os conceitos e preconceitos de inúmeros irmãos, inclusive dentro da própria doutrina espírita. Essa pergunta e respectiva resposta é tão grave que, quando dissecada, nós chegamos à conclusão irrefutável de que o homem poderia não existir ou não ter havido necessidade de criá-lo. A humanidade poderia muito bem não ter sido criada por causa dessa pergunta. Vejam a pergunta, que nós tocamos nela anteriormente, número 86, de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta: o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido? O mundo material, nossa Terra, os planetas materiais, poderiam deixar de existir ou nunca ter existido?
sem que isso alterasse a essência do mundo espírita e a falange espiritual. O problema-chave da pergunta é, ou nunca ter existido? E a falange espiritual respondeu a Kardec, sim. Se a pergunta fosse falsa, a espiritualidade jamais confirmaria. E, no entanto, eles concordaram com Kardec e disseram, sim, o mundo corporal, físico, poderia jamais ter existido, se não tivesse havido a necessidade de criá-lo, por causa do primeiro erro cometido pelo espírito no plano espiritual. Por isso que só existe a humanidade encarnada, porque nós, com o nosso erro, forçamos a criação de mundos materiais para receber espíritos falidos. Os espíritos que não cometeram essa falha, esse erro, não tinham a necessidade de ocupar escolas como essas, tipo a Terra. Eles poderiam muito bem educar-se, crescer e evoluir nas dimensões espirituais, sem precisarem encarnar em mundos materiais primitivos. E como disse antes, a quantidade é bem pequena, mais ou menos em torno de uns 10%, porque a imensa maioria faliu. O espírito errou no plano espiritual, cometeu o seu primeiro erro, por culpa dele. A espiritualidade, ele não se sustentava mais na dimensão espiritual. A espiritualidade superior tinha que arranjar um lugar para eles, porque lá eles não podiam mais ficar. E foi obrigado a criar um mundo material, por exemplo, a Terra, para poder encarnar esses espíritos e jogar aqui, tipo nós. Mas quem não errou, quem seguiu fielmente a lei, não precisava de uma coisa dessa. Foi o que aconteceu com os espíritos que seguiram em linha reta. A quantidade é pequena, mas Jesus está no meio deles. Nunca foi preciso encarnar em mundo material. É bom que coloquemos aqui, só para lembrar, o complexo humano, ele é composto de espírito, perispírito e corpo físico. O homem, isso é o homem, que sem o corpo físico, sem isso aqui, ele vive muito bem no plano espiritual, pois foi de lá que viemos e é para lá que retornaremos, uma vez que a vida espiritual é a verdadeira vida. Interessante que Kardec pergunta na questão de número 85. Desculpa. Kardec pergunta: na ordem das coisas, qual dos dois é o principal? O mundo dos espíritos ou o mundo corpóreo? E a espiritualidade responde: o mundo espírita, ele pré-existe e sobrevive a tudo. É no plano espiritual que existem as verdadeiras escolas, as verdadeiras faculdades, as verdadeiras universidades, onde são ensinadas todas as especialidades científicas, filosóficas e religiosas que o homem conhece e as que ele desconhece. O que existe na Terra é uma cópia imperfeita do que existe na verdadeira vida. Vamos voltar um pouco aos mundos ad hoc. O espírito não comete erros que lhe obriguem a uma encarnação.
Então ele vai adquirindo conhecimentos, educando-se, sempre impulsionado pelo seu Cristo interno. E à medida que ele cresce espiritualmente, galgando os degraus da escala evolutiva, ele atinge mundos espirituais elevados, até chegar à fonte de luz de onde saiu um dia, como centelha divina, e agora volta à fonte como espírito puro. Foi o que aconteceu com Jesus há alguns anos-luz atrás. Vejamos o que nos diz o nosso instrutor espiritual, Emmanuel, no livro O Consolador. Escrevam isso. Livro O Consolador, psicografia do nosso Chico Francisco Cândido Xavier. Nosso Chico Xavier. É uma obra da Federação Espírita Brasileira, página 146. Resposta à pergunta 243. Emmanuel responde: todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas do passado. Com exceção de Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus e em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta desde os seus primórdios. Quem fala isso é o Espírito Emmanuel, que tantos ensinamentos legou à humanidade através do querido Chico Xavier. E um dia, esse Espírito disse ao Chico: Chico, no dia em que eu lhe disser qualquer coisa contra o Evangelho de Jesus ou a doutrina espírita, fique com o Evangelho e com a doutrina espírita e me esqueça. Veja o caráter de uma entidade dessa. Eu vou repetir isso aqui, que isso aqui é muito grave. É a resposta à pergunta 243. Diz Emmanuel: todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas do passado, com exceção de Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus e em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta desde os seus primórdios. Nosso Senhor Jesus Cristo foi criado, saiu da mesma fonte de luz que nós saímos, como qualquer um de nós. Ele saiu de lá como qualquer um de nós. Ele, como nós, iniciou como centelha e percorreu todos os graus da escala até chegar aos mundos ad hoc. Aqui começa a diferença entre ele, Jesus, e nós. Porque ele, Jesus, decidiu seguir os rumos da lei e da luz. E nós nos rebelamos contra a lei e contra a luz, quando atendemos à nossa vaidade, ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, à nossa ambição. Achamos que já podíamos andar, caminhar com os nossos próprios pés e cometemos a primeira infração contra a harmonia universal.
e tivemos que encarnar em mundos materiais primitivos, ele não. Com ele não foi assim. A luz divina do seu Cristo, ele deixou que ela viesse à tona naturalmente. Cada vez que ele, o Espírito Jesus, conquistava uma virtude, a sua luz interior brilhava cada vez mais. Ao conquistar todas as virtudes, ou seja, a plenitude do amor, o Cristo explodiu em luz dentro dele. Nesse momento, não se sabe mais quem é Jesus e quem é o Cristo. Fundiram-se num só foco de luz, porque ali estava a perfeição da fonte. A ponto de aqui na terra ele dizer com toda a sua autoridade crística: eu e o Pai somos um. É aqui que eu quero deixar bem claro, para que ninguém confunda mais. Jesus e o Cristo é um único ser. Em muitos autores, lemos que eles falam que Jesus era intuído ou falava em nome do Cristo planetário, do Cristo cósmico, etc. Negativo. Quem falava e fazia era o Cristo dele, o Cristo que estava nele, o Cristo que havia explodido em luz nele. No nosso livro Sabedoria do Evangelho, do nosso querido instrutor, hoje no plano espiritual, Carlos Torres Pastorino, ele diz o seguinte: o Cristo cósmico é a força inteligente na qual reside tudo. Átomos, corpos, planetas, sistemas estelares, universos sem conta nem limite. Que nessa mesma força inteligente, nessa mesma luz incriada, nesse som inaudível, tem a base de sua existência. E dela recolhem para si mesmos a vida, captando aquilo que podem, de acordo com a própria capacidade receptiva. Oceano de luz, de som, de força, de inteligência, de bondade que é, onde tudo flutua e de onde tudo existe. Mas esse mesmo oceano penetra tudo, permeia tudo, tudo impregna com a sua vida, com a sua força, com a sua inteligência, com o seu amor. Nesse infinito está tudo, e esse infinito está em tudo. Nós estamos no Pai, e o Pai está em nós. E é Pai, no Oriente, denominado Pai-Mãe, porque dá origem a tudo. Dele tudo parte, nele tudo tem a meta última da existência. Partindo desse todo, vem o movimento, a vibração, a vida, o psiquismo, o espírito, nomes dados da mesma força atuante. Nomes diferentes da mesma força atuante. Denominações diversas que exprimem a mesma coisa e que só se diferencia pelo grau que consegue atingir na evolução de suas manifestações corpóreas nos planos mais densos. É movimento vorticoso no átomo, é vibração no éter, é vida nos vegetais, é psiquismo nos animais, é espírito nos homens, e chegará um dia a ser chamado o próprio Cristo, quando atingirmos o ponto culminante da evolução dentro do reino animal. Até que todos cheguemos à unificada fidelidade, à agnose do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, à dimensão da plena evolução de Cristo. Sabedoria do Evangelho, Carlos Torres Pastorino.
volume 5. Meus nobres irmãos, aqui nós encerramos esse 4º capítulo do nosso livro. Jesus, o Cristo, não nasceu nem morreu neste planeta. Aqui está. Tudo isso que estamos veiculando através desse meio de comunicação estão no nosso livro. Aqueles companheiros que necessitarem dele, por favor, o nosso telefone 067 98406 5934. Eu rogo ao coração da nossa Mãe Santíssima, que nos presenteou com mais esta oportunidade de transmitir esse conhecimento, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo a ela que abençoe o coração de cada um de vocês, dos seus familiares. Sejam felizes, busquem o conhecimento, a luz do conhecimento, porque somente esse conhecimento haverá de destruir as trevas da ignorância que tanto mal nos tem feito. Sejam felizes e que nossa Mãe Santíssima vos cubra de graças. Muito obrigado pela vossa atenção. Até a próxima. Graças a Deus.